Em Vagabond, a palavra invencível carrega um peso que vai além da força bruta ou da vitória no campo de batalha. Ela se torna um conceito quase metafísico, um ideal que os personagens perseguem como se fosse a própria razão de existir. Ser invencível sobre o sol, ser tão forte que ninguém poderia vencê-los em vida, surge como uma promessa de transcendência, uma tentativa de dar sentido a uma existência moldada pela espada e pelo sangue. Mas o que Takehiko Inoue faz de maneira magistral é revelar pouco a pouco que essa busca é uma ilusão, uma miragem construída pela insegurança, pelo medo e pelo ego humano. Musashi é talvez o mais trágico dos exemplos. Desde jovem, ele se lança no mundo com a fúria de quem precisa provar para si mesmo que existe. E essa existência só pode ser validada pela vitória sobre os outros. O conceito de força para ele é absoluto, binário. Ou se é forte e vive, ou se é fraco e morre. A invencibilidade que Musashi persegue não é só uma ambição, é a sua fuga do medo, da vergonha, da importância que sente diante do mundo. Ele acredita que ao chegar ao topo, ao se tornar invencível, estará finalmente livre, mas a tragédia que Vagabond revela é que essa liberdade é um mito. Quanto mais Musashi mata, mais ele se distancia de algo vital, a capacidade de viver em harmonia com a vida que não se define pelo conflito. A palavra invencível torna-se assim um abismo. A cada duelo, a cada vida tirada, Musashi desce mais fundo nesse poço existencial, cada vez mais sozinho, cada vez mais alienado de si mesmo e dos outros. Ele começa a entender de forma dolorosa que a verdadeira batalha nunca foi contra os outros, mas contra o vazio dentro dele, um vazio que a morte de seus adversários nunca consegue preencher. E Musashi não está só nesse caminho ilusório. Personagens como Ishun, o jovem mestre do Rosoin, também são tragados por essa necessidade desesperada de se tornarem invencíveis. Ishun, traumatizado pela violência precoce, luta não apenas contra o medo externo, mas principalmente contra a fragilidade que sente dentro de si. Ele acredita que ao se tornar perfeito na arte da lança, poderá calar seus terrores internos, mas assim como Musashi descobre que a técnica perfeita, a vitória perfeita nunca são suficientes para vencer a si mesmo. Até mesmo Kojiro, que é retratado quase como uma força da natureza, livre, instintivo, inocente, participa sem querer dessa dança trágica. Kojiro não busca a invencibilidade da mesma forma consciente que Musashi ou Ishun, mas seu gênio inato o coloca inevitavelmente na arena onde o mundo tenta definir a vida pela luta, e mesmo sua pureza acaba se confrontando com a brutalidade do mundo, o que torna ainda mais triste a inevitabilidde de seu destino. O mais pungente em Vagabond é que a própria noção de ser o mais forte vai ser desintegrado aos olhos do leitor. Inoue mostra que a força real não é a supremacia física, mas uma força interior, a aceitação do seu próprio ser, a capacidade de existir em paz com a impermanência da vida. A verdadeira invencibilidade não é vencer sem homens, mas ser capaz de viver sem ser derrotado pela vaidade, pelo medo, pela solidão. Essa visão ecoa profundamente a filosofia Zen, que permeia o mangá em suas entrelinhas. O Zen ensina que a luta contra a vida, contra a morte, contra o eu é ilusória, que buscar um estado final de perfeição ou vitória é uma forma de se afastar do momento presente, de vida como ela é. Musashi, em sua jornada, começa a perceber que enquanto ele buscar ser invencível contra os outros, continuará escravo de suas próprias limitações. Só ao abandonar essa necessidade, só ao se tornar um com a vastidão do mundo, ao aceitar sua própria vulnerabilidade, é que ele poderá, talvez, tocar a verdadeira força. Assim, a busca pela invencibilidade em Vagabond não é apenas uma narrativa sobre os guerreiros e duelos, mas uma meditação dolorosa sobre a natureza humana, a ilusão da conquista, o peso do ego e a lenta, difícil caminhada em direção à verdadeira liberdade espiritual.